No vídeo de ontem eu falei sobre portais e aberturas cósmicas dentro da Kabbalah. E uma das perguntas que eu recebi, eu gostei muito e resolvi vir gravar esse vídeo, porque a resposta pode servir para outras pessoas também que tenham essa mesma dúvida. Então, basicamente, a pergunta é a seguinte: o que significa, além da numerologia, uma pessoa nascer numa data repetida, que a gente chama agora de portal, né? Exemplo, a pessoa nasceu no dia 2 do mês 2 do ano 2. O que que isso significa? Eu diria que se for levar em consideração que os portais, eles são um conhecimento mais moderno, e a gente não sabe precisar quem que pesquisou sobre isso, né? Quem é o autor? Qual foi a pessoa que se debruçou sobre algum conhecimento, cabalístico ou não, e trouxe, né, a revelação dessa informação? A gente não tem isso. Ao contrário da Kabbalah, que a gente vai ter grandes sábios que se dedicam uma vida inteira para revelar determinados conhecimentos, né? A gente, quando fala de numerologia moderna e alguns conceitos mais modernos, a gente não vai ter a fonte. É engraçado até, né? De dizer, poxa, é algo tão moderno, né? Algo muitas vezes agora do século XXI e a gente não sabe quem desenvolveu. Então, no caso dos portais, a gente não vai ter essa clareza. A gente não sabe quem criou, com base em quê, o que aconteceu nessas datas desses portais ao longo dos anos para que tornassem essas datas especiais, né? E que a gente pudesse levar algo em consideração com relação a isso. Então eu não tenho nenhuma fonte, nada que fale que esses portais, essas datas que se repetem, tenham algum significado, além desses que a gente acha na internet sem autor, né? Então, infelizmente, eu não tenho como dar essa resposta, né? E é por isso que eu vim gravar esse vídeo, né? Para que muitas pessoas saibam, olha, o que a gente tem na literatura hoje é muito conteúdo circulando na internet sem autor. Então a gente não sabe se isso vem de algum outro conhecimento que não a Kabbalah. Eu diria que dentro da Kabbalah não é. Por quê? Porque dentro desses todos os meus anos de estudo de Kabbalah, de estudos profundos até, porque eu faço muitos cursos, eu pesquiso muito, então nunca ouvi nada falando sobre portais, né? Não tenho nenhum autor, nenhum mestre cabalista que fala sobre isso. Então, por falta de base com relação a esses portais, eu não vou saber dar essa resposta. Porém, não significa de modo algum, como eu falei no vídeo de ontem, que essas datas não tenham nenhuma validade. Sim, elas podem ter um grande significado, carregar ali, né, esse grande significado e importância até. Porém, até agora eu não achei quem é o autor dessas informações para a gente poder ir atrás de entender o que aconteceu nessas datas, para a gente poder ir linkando informações assim como acontece na Kabbalah, onde uma data a gente vai dizer que é importante porque acontecem eventos especiais dessa data, né? Milagres até. Então, por isso que a gente vai ter essa diferença no que se refere a conteúdo cabalístico e esse conteúdo mais moderno que a gente tem. Até aproveitar nesse vídeo e falar. Muitas pessoas me procuram perguntando coisas sobre a numerologia cabalística que não é algo ligado à numerologia cabalística. Bia, por quê? Porque hoje, com a internet, a gente tem duas vantagens, né? Facilidade de acesso ao conhecimento e o conhecimento sendo propagado para todas as pessoas. Mas e qual é a negatividade? Que algumas pessoas, elas propagam informações de maneira muito superficial. Então, nesse momento em que essa informação ela é propagada de maneira superficial e a gente não sabe de onde vem, né, de onde surgiu, quem é o autor, com base em quê, então tem muitas informações soltas na internet e tem muita coisa sobre numerologia sendo publicada que não é real. Não de numerologia cabalística, tá? Então, tem pessoas que falam que determinada coisa é da numerologia cabalística e de fato não é. Pode sim até ser algum outro sistema numerológico, mas a numerologia cabalística mesmo não, que é o caso dos portais.
Esses portais, eles sim podem existir. A própria data em si, né, quando tem muitas pessoas ali emanando uma energia, isso forma uma egrégora, em que não pode ser invalidado, né? São energias de pessoas ali sendo emanadas naquela data. Porém, dentro da numerologia cabalística, a gente não vai ter esse portal, a gente não vai ter esse significado, a gente não vai ter isso dentro da literatura. E se for olhando pela numerologia? O que significa nascer numa data que é repetida, né? Exemplo, dia 2 do mês 2 do ano que soma 2. A gente vai ter aqui uma pessoa que tem os 3 ciclos da vida com energia de 2, por exemplo. Primeiro, segundo e terceiro ciclo da vida. Então, é uma vida inteira com essa energia de 2. É importante que essa pessoa tenha um mapa? Muito importante. Por quê? Porque ela vai lidar com essa energia de 2 nos ciclos da vida a vida toda. Se ela viver 90 anos, 100 anos, ela vai passar esses 90 a 100 anos com essa energia de 2. Porém, mais importante do que entender o que esse 2 significa, vai ser entender o que é o desafio 0. Por quê? Quem tem o primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro ciclo da vida repetido, vai ter um desafio 0. No caso de quem tem a mesma vibração, vai ter o desafio 0 nos 3 desafios, primeiro, segundo e desafio principal. E por que é tão importante entender desafio? O desafio 0, ele está falando de alguém que pode manifestar nessa vida os 8 tipos de desafio. Então, ao contrário de mim, por exemplo, que tenho um desafio só para cada ciclo da vida, se a pessoa tem um desafio 0, ela pode ter em cada ciclo da vida os 8 desafios se manifestando. Então, é muito importante conhecer o mapa pessoal, entender as energias que aquela pessoa carrega e perceber quando alguma dessas 8 vibrações, né, que vai do 1 ao 8, estão se manifestando. Exemplo, quem tem aqui um ciclo da vida 2, primeiro e segundo, por exemplo, vai ter esse desafio 0. Quando ela tem esse desafio 0, de todos os desafios, o que ela tem que se preocupar mais aqui vai ser o 2. Por quê? Porque esse 2 ele pode se manifestar junto do 2 do ciclo da vida. Lembrando, ciclo da vida e desafio vibram em lados opostos, é a mesma vibração em lado oposto, quando é a mesma. Então é por isso que é tão importante essa pessoa conhecer o que significa o desafio 0 dela, né? E não só isso, entender as outras vibrações do mapa para poder trabalhar essa energia da melhor maneira. Espero que esse conteúdo tenha te auxiliado. Se sim, se conhece alguém que tem dúvidas com relação a essa informação, compartilha. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!